Eles estão entre nós, pelo menos em séries, filmes e até mesmo em desenhos. Mas até que ponto tudo é ficção? Seria possível a ocorrência de um apocalipse zumbi na vida real? Olá pessoas, tudo bem com vocês? A pergunta que nunca cala, né? Seria possível ocorrer um apocalipse zumbi na vida real? De forma bem simples, eu vou explicar isso aqui para vocês e até mesmo utilizar aí alguns exemplos reais, mas antes seria bom, é claro, conhecermos um pouco sobre a origem dos zumbis. Bom, todos sabemos aí que hoje em dia o termo zumbi é sinônimo de morto-vivo. É difícil aí marcar com exatidão de onde surgiram os zumbis, mas podemos dizer por assim que suas origens realmente são muito antigas e talvez tudo faça parte de uma mescla de crenças que foram sendo polidas com o passar dos tempos. Por exemplo, eu sei que você já deve ter ouvido falar naquela criatura lendária, o nome dela é Ghoul ou Gu. É uma espécie de criatura ou demônio secular das lendas árabes, que se alimentava de cadáveres de animais, de seres humanos, enfim, de qualquer carcaça que ele encontrasse ali pela frente, tá? Acontece que em 1786, um homem chamado William Beckford, foi um escritor de romances muito famoso da época, ele chegou a dar outra cara para a criatura, e de lá para cá, ele deixa de ser um demônio e se torna aí um tipo de um zumbi ou um corpo que perambula por aí, atrás de carcaças de pessoas vivas ou de pessoas mortas para comer. Enfim, surgiu ali toda uma adaptação. E também temos aí, claro, o voodoo haitiano, que tem dentro de sua crença religiosa a ideia de que é possível trazer de volta do mundo dos mortos alguém que jaz, né? Alguém que já morreu, para atormentar qualquer outra pessoa que esteja viva. E nesse caso do segundo exemplo, nós temos uma espécie de fantoche, ou seja, um zumbi morto-vivo que torna-se uma criatura sob o controle de alguma espécie de bruxo, por assim dizer. Mas falando na lata aqui para vocês, realmente não temos como saber a verdadeira origem. Nós só podemos mesmo deduzir que o zumbi já é algo muito antigo, presente em diversas lendas, sociedades, bem como alguns tipos de crenças religiosas. Mas, com tudo isso, uma coisa é muito certa. Os zumbis, eles ganharam a sua popularidade depois de 1968 por conta do famoso filme A Noite dos Mortos-Vivos. E é claro que no filme, no caso desse filme, o termo zumbi nunca foi utilizado. Mas, de fato, temos tudo aquilo que interessa ali no meio dos zumbis, ou seja, alguém que morreu e voltou para atormentar os que estão vivos. Mas daí vem aquela seguinte pergunta, né? Até onde tudo isso é ficção e até onde é verdade? É complicado. Aliás, nós temos alguns casos bem misteriosos envolvendo pessoas reais. Alguns, com certeza, não passa aí de teorias de conspiração. Eu vou até falar sobre alguns deles aqui, mas antes vamos olhar para a natureza como um todo e dar aqui alguns dos maiores exemplos de zumbis envolvendo insetos. Eu não sei se você sabe, mas existe um fungo que é capaz de transformar toda uma colônia de formigas em zumbis. Ao mesmo tempo que isso é interessante, é também apavorante, porque vai vendo só. Sabemos que as formigas são completamente organizadas, né? Cada uma tem a sua tarefa, cada uma tem as suas obrigações. Quando uma delas é infectada, o tal fungo aí age no controle de seu sistema nervoso e a formiga deixa suas tarefas de lado. Ela começa a andar assim, toda torta e, contra a sua vontade, atende todas as necessidades do fungo. E é aqui que a coisa fica bizarra, porque o fungo faz com que a formiga procure um local bem úmido, bem propício, né? E chegando lá, ele faz com que a formiga use sua mandíbula para morder uma folha ou qualquer outra coisa que tiver por ali, para que seu corpo fique fixo, preso àquele local,
que no final das contas servirá para a reprodução de mais fungos. A formiga fica ali e vai morrendo aos poucos, até que os fungos se proliferam. E após ter o seu objetivo concluído, os fungos explodem a cabeça da formiga e vão em busca de novas vítimas para que esse ciclo todo aí dê continuidade. Um outro exemplo envolvendo insetos é o de uma vespa parasitoide. Ela faz o seguinte: ela coloca os seus ovos em uma lagarta e essas larvas ali dos ovos começam a se alimentar da lagarta ainda viva. Eles também alteram o seu comportamento, pois percebem quando a lagarta está sendo alvo de outros predadores maiores, como por exemplo besouros, esse tipo de coisa. E aí eles fazem com que a lagarta tome medidas agressivas para tentar manter viva, né, se manter viva, ou melhor dizendo, né, não manter a lagarta viva, mas sim os próprios parasitas que estão dentro dela. Eles passam todo o ciclo fazendo o máximo possível para manter a lagarta viva, que no final das contas servem de alimento e até mesmo de escudo contra os outros insetos. E é claro, a lagarta acaba morrendo e não chega a se transformar em mariposa. Mas e quanto à humanidade? Será que um dia ela poderá se tornar zumbi? Do ponto de vista sobrenatural, talvez seja difícil para muitos crer nisso, mas do ponto de vista biológico, poderia sim. Quer seja através de uma doença, ou vírus, ou até mesmo algum tipo de droga. Um exemplo real disso aí é o caso de um homem chamado Clérvius Narcisse, que é um haitiano que foi declarado morto pelos médicos e enterrado por seus familiares. 20 anos mais tarde, Narcisse apareceu assim do nada em um hospital e foi reconhecido pela sua irmã. E foi aí então que eles descobriram a sua história. Com ele aconteceu o seguinte: ele havia sido vítima de praticantes de voodoo na região ali onde ele vivia. Então ele foi envenenado e começou a passar mal, até que os médicos declararam sua morte. Bom, foi feito um funeral e após o seu funeral, ele foi desenterrado pelas mesmas pessoas que o envenenaram e passou a receber uma espécie de coquetel de drogas que transformou ele basicamente em um zumbi. Daí então foi levado para uma fazenda onde passou 20 anos de trabalho forçado como escravo, e durante esse período, Narcisse não tinha vontade própria devido ao coquetel misterioso que recebia todos os dias durante o almoço. Bom, e daí você deve se perguntar, né, como que o cara conseguiu escapar se ele estava meio que no estado zumbi? Bom, foi meio que uma sorte, né? Numa determinada ocasião, uma das pessoas que administrava todo aquele local acabou morrendo, daí ele e mais 6 pessoas, se não me engano, acabaram fugindo do local. E após a fuga ele ficou meio que desorientado e procurou ajuda no hospital mais próximo. E como eu disse, por coincidência, a sua irmã estava lá e o reconheceu. Mas há também muitas outras lendas, como por exemplo, o caso do farol da Flórida no ano de 1970. Né? Segundo as teorias de conspiração, um homem chamado Newt Washburn, de 62 anos, que era dono de um antigo farol na região, ali na praia da região, na verdade, havia desaparecido há mais de uma semana. Daí então, a polícia foi chamada e teria saído à sua procura. E ao verificarem o farol, Newt estava lá, porém ele já não era mais uma pessoa, ele era praticamente um zumbi, ele agia de forma muito estranha, era um cara completamente zumbificado. Dizem também que outras 5 pessoas foram encontradas nas mesmas condições durante aquela semana e que todos tinham o mesmo comportamento, ou seja, eles eram pessoas agressivas, tipo que avançavam nas outras pessoas e não diziam palavra alguma, apenas resmungavam, tipo igual o zumbi faz mesmo, né? E queria morder as pessoas ali. Bom, a notícia saiu em um pequeno jornal local e dizem que o governo teria enviado agentes especiais aí para resolver o caso e que os tais zumbis foram levados por eles. É claro que, como eu disse, essa é uma lenda urbana, uma crença que vive até os dias de hoje por lá. Eu andei até verificando cópias do jornal que fala sobre esse assunto, mas eu não consegui encontrar
algo decente, algo legível, né? Conforme vocês estão vendo aí na imagem, eu só tenho o título mesmo, então não dá para pesquisar toda essa história com mais cautela. Mas, no geral, é uma boa teoria de conspiração. Bom, até aqui vimos exemplos de que, de maneira biológica ou química, por assim dizer, os zumbis realmente existem. Mas agora vem a questão, né? E com o uso de tecnologia, seria possível criar um zumbi? Aliás, se formos analisar a história, né, aquela história de Frankenstein, ele não é muito diferente de um zumbi, certo? Mas vamos manter a vida real dentro do contexto e vamos tentar colocar a tecnologia. Será que realmente seria possível criar um zumbi assim? Hoje sabemos que os cientistas são capazes de controlar um inseto aí com a ajuda de microcircuitos, né? A coisa toda tem evoluído muito, pois hoje em dia eles não apenas controlam os movimentos do inseto, como também o seu voo. E eles querem até mesmo colocar aí câmeras de vigilância nesses insetos. Porém, o que surpreende muito nisso tudo é que em janeiro de 2017, uma revista chamada, revista científica, tá? Chamada Cell, publicou um artigo bem interessante. Esse artigo dizia que alguns cientistas foram capazes de controlar alguns instintos de cobaias, como no caso os ratinhos, né? Aqueles ratos de laboratório. E a coisa toda é bem complicada para a gente detalhar aqui, mas em resumo, deixando bem curta a história disso aí, eles foram capazes de controlar o instinto predatório dos roedores. Eles foram até mesmo capazes de controlar a sua caçada a pequenos insetos, incluindo o ato, a capacidade de mordê-los. Era como se o rato fosse personagem de um videogame, porém, como eu disse, eles só obedeciam comandos relacionados à caça predatória. Bom, de qualquer forma, já é uma evolução, afinal, quem diria que um dia o homem fosse capaz de controlar a mente de um pequeno rato? Bem, por fim, se olharmos para todos esses exemplos que eu dei aqui, podemos dizer que sim, que talvez um dia o apocalipse zumbi deixará de ser apenas ficção e poderá se tornar uma triste realidade. Pode ser aí através de vírus, doenças, bactérias, drogas, ou até mesmo através da tecnologia. Talvez aí em um futuro bem distante seja possível controlar um indivíduo contra a sua vontade. Talvez ele não ande por aí, né, rastejando e gritando cérebro, nada disso aí como os zumbis tradicionais, mas só de pensar que alguém poderia te transformar em um objeto, alguém vivo, mas morto em suas ideias e vontade, já dá o maior medão, não dá não? Pois bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham apreciado esse vídeo e eu quero ler também os comentários de vocês a respeito de toda essa história de apocalipse zumbi. Escreve aí, conta aqui pra mim, tá certo? Eu vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!